no dia 26, né, de janeiro. Deixa eu confirmar isso mesmo. Com o Comitê Executivo. Eu sou Jéssica Aira, eu sou cientista socioambiental, eu tenho mestrado em saneamento, eu estou auxiliando aí no projeto Sambas, na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cana Verde, de Itacarambi, Guaxupé e de Tuvolândia. A gente iniciou os trabalhos aí, como eu vou apresentar para vocês, no ano passado, na elaboração do Plano de Cana Verde. A gente inicia aí uma etapa muito importante, que é uma reunião com os dois comitês, o Comitê Executivo de Coordenação, para a gente poder aí conseguir avançar nas etapas e encerrar o plano de Cana Verde com o máximo de participação que a gente consegue, apesar aí da pandemia. Aí, se você pudesse apresentar, Bruno. Oi, gente, boa tarde. A gente pode fazer uma rodinha de apresentação de todo mundo, rápida, né? Porque a maioria também a gente já se conheceu na última reunião com o Comitê Executivo, né? Meu nome é Bruno, eu também sou consultor do Projeto Sambas, né? O Projeto Sambas é um projeto da UFMG, em parceria com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para realizar vários planos de saneamento básico, né? E um deles, que nós estamos responsáveis, eu e a Jéssica, mais o Lourenço, que está nos auxiliando, que é estagiário, que vai se apresentar depois, estamos realizando de Cana Verde. Até engraçado ser no dia 5 foi o dia que a gente chegou, 5 de fevereiro foi o dia que a gente chegou em Cana Verde ano passado, então completa praticamente um ano, né, que a gente começou os trabalhos, mas não teve condição de realizar eles com qualidade, né, porque não pudemos ir aí. Então, a gente já foi fazendo alguns passos, né? A Jéssica vai apresentar, a gente tentou adiantar algumas etapas, já que dava para fazer aqui à distância, mas vamos retomar agora as reuniões, que são a parte mais importante, né? Onde todo mundo consegue construir esse plano junto. E esse momento é extremamente importante. Então, é um prazer estar aqui retomando os trabalhos com vocês, muita gente nova, né? Não são as mesmas pessoas, mas algumas também são, né? O Roger, outras pessoas que não puderam por algum motivo, de várias comunidades, né? Angélica de Cachoeira, o Leomar do Cerradinho, outras pessoas que falaram que não poderiam estar presentes aqui hoje, mas que vão estar nos trabalhos ao longo com a gente. Então, é um prazer poder retomar aí com vocês, pessoal. Então, vamos lá. Lourenço, se quiser se apresentar, e depois eu posso ir chamando nome por nome, que aparece aqui, e a gente vai fazendo a apresentação rápida. Boa tarde, pessoal. Assim como o Bruno e a Jéssica, também estou trabalhando no no plano de Cana Verde. Eu sou estudante de engenharia ambiental. Também faço parte do projeto Sambas. Agora pode ser o Breno Leal e a Daniela? Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela, eu sou engenheira ambiental e sanitarista no Consane, que é um consórcio de saneamento do qual o município de Cana Verde faz parte, já tem 3 anos. Meu nome é Breno, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, já terminando o curso e participo do Consane. Prazer, pessoal. A Daniela, inclusive, também era uma que estava na reunião de um ano atrás, né? Então, prazer. Então, a Ender. Ainda, seu microfone está no mudo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Jéssica, o pessoal do FMG, do Consane, os vereadores, está aí os vereadores que estão aí participando com a gente, nossos secretários aqui locais, e dizer que estamos aí trabalhando e fazer tudo possível, Jéssica, para as coisas darem certo, a gente terminar esse plano aí da melhor forma possível, qualidade, né, atendendo os padrões da FUNASA, e o município está aí com as portas abertas para contribuir. Aliás, nós precisamos, né?
Eliana. Acho que Eliana está sem microfone, né? Não, tá funcionando. Só que sumiu todo mundo. Não ouvi nada. Desde a hora que ia passar. Sua conexão aparece aqui que não está muito boa. A gente vai dar prosseguimento, então Imaginei. deve melhorar. Agora já está dando para escutar melhor. A gente vai dar prosseguimento, então deve melhorar. Agora já está dando para escutar melhor. Eliana, se você tentar se apresentar novamente, aí se ficar ruim, você pode se apresentar no chat. Ah, sim, prefiro então. Edneia? Boa tarde a todos. Sou Edneia, secretária de saúde aqui do município de Cana Verde. E é isso, estamos aí, né? Para dar continuidade no trabalho. Não é mesmo, Liana? Clélia? Seu microfone está desligado, Clélia. Boa tarde a todos, eu sou Clélia, secretária de Educação de Cana Verde, e é um prazer estar com todos, tá bom? Suzana. Seu microfone também está desligado, Suzana. Também está desligado. Bom, acho que a conexão dela não está muito boa. Então, Carlos Magno. O Bruno, Boa tarde, então, Bom, Tá me enquanto ouvindo? o Carlos ajusta lá, então posso fazer meu teste? Agora eu estou ouvindo a Suzana e o Carlos Magno. É a Eliana que está falando. Sim. Agora eu estou ouvindo a Suzana e o Carlos Magno. Pode se apresentar, Carlos. Boa tarde, Carlos, sou presidente aqui da Câmara Municipal, né, de Cana Verde. Boa tarde, muito bom ter membro aí do Legislativo conosco. Pode tentar agora se apresentar, Eliana. Acho que a conexão dela parece aqui que está perdida. Tá ruim. A gente pode pular para o... É Weberson ou Weberson? É o Eberson. Ah, o Weberson. Eu sou o Eberson, sou representante da comunidade do Morembá. Eu estava, sim, presente na outra reunião, na qual, na oportunidade, eu era presidente da associação comunitária. Sou representante no legislativo dessa cidade e represento a comunidade do Morembá de Baixo e do Morembá de Cima. Valeu, Weberson. E tem mais uma pessoa que aparece aqui, mas está sem nome. Então, se quiser se apresentar.
Então, se quiser se apresentar aí. Bom, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, né? Sou o Roginho, sou vereador aqui da cidade de Cana Verde. Estou pronto aí, se precisar, a gente está à disposição para melhorar aí a nossa cidade. Prazer, Roginho. Prazer é todo meu. Valeu. Prazer, Roginho. Então, acho que a Jéssica vai começar a apresentação agora, né? Então, acho que a Jéssica vai começar a apresentação agora, né? Você quer falar, Eliana? Você quer falar, Eliana? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Estão me ouvindo? É porque o meu microfone e a minha câmera, eles estão com domínio próprio. Quando eu quero abrir o microfone, eu levo um tempão para conseguir. Parece que ela caiu, né? Bom, vou esperar ela voltar e aí a gente inicia a apresentação. Hoje nós estamos com problema de internet aqui na cidade. Está um caos. Nossa, que azar. Que bom que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube, e aí, sociedade civil, qualquer um vai poder acessar depois, porque vai estar sendo gravado. Eliana, a gente estava esperando você retornar para poder iniciar a apresentação. Acho que a gente pode iniciar, né, Jéssica? Porque essa primeira parte da apresentação ela até já viu também na outra reunião, né, que é apresentar o projeto, então acho que pode. Na apresentação, a gente vai fazer uma apresentação agora de slide, e aí a gente pede para tirar as câmeras, que aí gasta menos internet, né, Jéssica? Isso, e se puderem colocar o microfone no mudo, para a gente poder também não ter aí problema de retorno do áudio, não ter falhas, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, ou pode perguntar no chat, o Bruno vai estar orientando, o Lourenço também no grupo, aí eu paro e aí eu tiro suas dúvidas no exato momento. Consegue ver a tela bem, Bruno, pessoal? Sim. Sim, Jéssica. Ah, que bom, então. Pode ser um pouco repetitivo para algumas pessoas, mas a gente sentiu a necessidade de iniciar com essa apresentação. Algumas viram essa apresentação um ano atrás. Os vereadores, eles ainda não têm conhecimento, aqueles que ganharam a eleição nessa gestão, né, no ano passado. A gente está aí falando do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cana Verde. Esse plano, ele foi idealizado aí pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, através de um TED, que é o Termo de Execução Descentralizado, entre duas instituições federais, entre a FUNASA e o UFMG. Esse plano, ele não tem custo nenhum financeiro para o município. O município, então, ele dá o apoio para a UFMG na elaboração desse plano. A FUNASA, ela está financiando com a elaboração da UFMG por meio desse TED. A FUNASA, ela abriu um edital e aí ela lançou mais ou menos 100 planos de 100 municípios para serem elaborados. E o UFMG está elaborando 30 planos. No segundo ano do projeto, que foi no ano passado, nós estávamos elaborando esses planos: Caxambu, Itaiandu, São Tomé das Letras, Cana Verde, Manga, Itacarambi, Porteirinha, Japonvá, Botumirim, Gromogol,
Francisco Badaró e Taiobeiras. São municípios aí do sul de Minas, norte de Minas. Esse ano a gente já está no terceiro ano do projeto, estamos elaborando outros planos, e a previsão de conclusão do plano de Cana Verde é esse ano, setembro de 2021. A equipe do FMG, ela conta aí com a coordenação da professora Wendy Aparecida Figueiredo Gomes, com João Luiz Pena, que é engenheiro civil e antropólogo, e com co-coordenação com a Rafaela Priscila Seno do Amaral. A equipe responsável especificamente em campo, que aí a nossa parceria com o município desde o ano passado, sou eu, a Jéssica, o Bruno e o Lourenço. A gente se apresentou para vocês. Essa é a pauta da reunião de hoje. A gente vai ter uma introdução básica sobre o que é saneamento, o que é um plano municipal de saneamento básico e a importância dele no município. O regimento interno do Comitê de Coordenação, que é uma instância muito importante na elaboração desse plano, que é um segundo grupo de trabalho junto com o Comitê Executivo. A definição dos membros da Câmara Técnica, eu cheguei a enviar até no grupo aí do Comitê de Coordenação umas informações falando dessa Câmara Técnica, que basicamente vai conter pessoas aí que vão auxiliar a gente na avaliação dos produtos, inclusive na contratação desse auxiliar técnico. A definição do coordenador da Câmara Técnica e do Comitê de Coordenação, as metodologias participativas que a gente vai realizar, que não foram possíveis realizar pessoalmente por conta da pandemia, e a gente está aí investindo e se inovando para poder fazer isso virtualmente. O nosso cronograma previsto, né, com as alterações devido à pandemia, e a apresentação da vaga desse auxiliar técnico. Primeiramente, a gente tem que falar o que é saneamento básico. Tem essa lei federal, a Lei 11.445 de 2007, e ela define que o saneamento básico ele é o conjunto desses 4 componentes: abastecimento de água, ou seja, todo mundo, independente se está na área rural ou urbana, tem que ter acesso à água com qualidade, potável e com quantidade o dia inteiro, não pode ter intermitência. Esgotamento sanitário. Todo mundo do município tem que ter acesso a uma coleta de esgoto e tratamento, se tratando da área urbana, e se for na área rural, a uma fossa séptica adequada, que não contamine aí nem o lençol freático e nem o solo. A drenagem e o manejo das águas pluviais, tem que ter aí tecnologias de drenagem para quando chover muito, ter vazão para essa água, para que não gere erosão, não gere problemas, inundação, desabamento. E na área rural, para que nenhuma comunidade fique isolada ou que fique completamente com acesso limitado no período de chuva. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O município ele tem que prover coleta aí para a sua população de lixo e a destinação correta, minimizando também a redução desse resíduo. Quando a gente fala isso, a gente menciona aí a implantação de coleta seletiva, para poder ter o aproveitamento desses resíduos recicláveis, ter aí a compostagem dos resíduos orgânicos. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ou PMSB, ele é um instrumento de planejamento e gestão participativo. O que acontece? O município, ele se planeja, a gente faz o diagnóstico de como que é a situação atual e planeja melhorar essa situação através dessa gestão participativa, que é com meio do legislativo, da população e aí também do poder executivo. Ele é condição para acessar o recurso do governo federal e também para poder acessar o recurso do Fundo Municipal de Saneamento Básico, que é o repasse tarifário da Copasa. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Ele é elaborado para um horizonte de planejamento de 20 anos, isso significa, se a gente está elaborando ele hoje, iniciamos as atividades no ano passado, 2020, ele vai ter aí uma projeção até 2040. Então, a gente vai prever aí ações imediatas, por exemplo, de imediato, o município tem que melhorar a condição dele da área urbana, a curto, médio e longo prazo, para que todo o território de Cana Verde tenha acesso àqueles 4 componentes do saneamento que eu mencionei da lei. Ele deve ser revisado a cada 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual, ou seja, ele tem que ser atualizado porque tem alterações no município, tem novidades, às vezes alguma empresa se instala no município, a população, ela pode alterar, pode aumentar a população, pode reduzir, então esse plano ele precisa ser revisado para poder estar sempre aí atual. Esses são os produtos que compõem um plano municipal de saneamento básico.
a gente fala aí de 7 produtos, são 7 documentos que a gente elabora ao longo do ano, né? E cada uma dessas etapas, a gente compartilha esses produtos com esse comitê, e essa Câmara Técnica que a gente vai criar hoje é responsável por avaliar esses documentos. Todo município, todo mundo tem acesso a esses documentos, pode contribuir com a gente na revisão, complementação, correção de alguma informação que a gente pode ter compreendido mal, mas a Câmara Técnica que a gente vai criar hoje, ela vai ser a responsável por estar pegando essas contribuições de todo mundo, dos secretários, da sociedade civil, do legislativo, colocar num documento e enviar para a gente. É por isso que essa parceria desses comitês, o executivo e o de coordenação, é muito importante, porque a gente precisa ter esse retorno do município. A gente tem aí o produto A, o produto B, o produto C, o D, o E, o F e o G. Cada um deles é uma etapa importante. O produto A e o B, a gente fez ele no ano passado no município, quando a gente foi a campo, que é a gente conhecendo o território, mapeando quais são as lideranças do município, convidando elas para poder participar do plano, fazer uma proposta de setorização, a gente dividiu o município por setores, para poder ser mais fácil de fazer reuniões, né? Antes da pandemia, quando a gente estava prevendo aí as oficinas setoriais, em que a gente vai na comunidade e convida todo mundo que mora ali naquela comunidade para poder participar dessa oficina. Tem o produto B, que ele nomeia o comitê de coordenação e ele define qual a estratégia melhor que a gente vai conseguir para poder mobilizar o máximo de população, para que todo mundo tenha acesso à elaboração do plano e participe. O produto C, que é o diagnóstico técnico participativo, a gente faz um levantamento das condições, quais são as condições reais do município em termos de água, de esgoto, de lixo, das águas de chuva, da área rural e urbana. Aí no produto D, a gente propõe as soluções tecnológicas para poder melhorar aquela situação do diagnóstico, de alguma fragilidade que a gente investigou, ou de algum momento a gente viu uma potencialidade, algo bom, e que a gente pode replicar. O produto E, a gente vai mostrar para vocês como que vocês vão conseguir executar, através de programas, projetos e ações, as tecnologias que a gente propôs no produto D. O produto F, indicadores, a gente vai aí fazer a gente cria indicadores para poder monitorar se esses programas, projetos e ações do produto E, eles estão sendo aplicados no prazo correto. Por exemplo, uma ação imediata, que é de reestruturação, melhoramento da ET. A gente vai colocar lá um prazo. Os indicadores, ele vai monitorar se foi atingido ali aquela etapa de melhoramento daquela ET, naquele prazo estipulado, no programas, projetos e ações. Os indicadores são importantíssimos para poder saber se realmente essas ações estão sendo aplicadas no tempo correto e com as ações corretas. O produto G, ele é o último produto, ele é uma versão consolidada e ele é o resumo executivo do PMSB. Junto com esse resumo executivo, a gente tem a minuta do Plano Municipal de Saneamento Básico, o comitê executivo, que é formado pelos secretários, ele vai ser responsável por pegar esse produto G, que é o resumo, a minuta de lei, encaminhar para a Câmara dos Vereadores, para esse plano ele ser aprovado, ele se tornar lei, e enfim, essas ações serem executadas, né, o município conseguir aí já acessar os recursos. O comitê executivo e o comitê de coordenação. São 2 grupos de acompanhamento. O executivo, ele é de caráter técnico, é basicamente representante das secretarias municipais, da prestadora de serviço no município, que é a Copasa. Ela auxilia a gente a operacionalizar as atividades na elaboração do plano. Por exemplo, auxilia a gente a estar coletando informação, está passando alguma informação que está faltando. É a pessoa técnica daquela área que a gente procura para poder fornecer dados para a gente e apoio em campo, quando a gente precisar. Alguém está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode dar prosseguimento? A Eliana mandou uma pergunta no chat. Vou ler aqui. Por favor. A minuta do produto D pode ser alterada com nomes dos novos participantes, ou seja, o nome de quer ler? Deixa eu ver. Não entendi.
Ah, tá. Se a minuta do produto D, você fala do parecer de aprovação, Eliana? Do produto D? Com o nome de quem lê o produto? Seria isso? Você pode mandar no chat, se você tiver com dificuldade do microfone. Ou então pode mandar também no grupo no WhatsApp um áudio. A Daniela também queria falar, mas só ainda na questão da Eliana, o que eu entendi é porque antes na primeira parte do relatório, está lá os nomes de quem é do comitê de coordenação e do comitê executivo. Na minuta que a gente fez, estava com o nome do comitê executivo antigo. Acho que é isso. E eu acho que a gente vai mudar sim, né, Jéssica? Não, nós vamos mudar sim, nós vamos alterar com os novos representantes, sim, do comitê. Inclusive, essa minuta, ela vai constar o nome dos membros da Câmara Técnica. Live streaming. Bom, eu vou dar seguimento, e aí qualquer dúvida, Eliana, você pode mandar no chat, que aí o Lourenço e o Bruno estarão atentos. Vou dar... retornar aqui. Eu acho que a Daniela também tinha uma dúvida. Qual que é? Jéssica, o meu é mais uma consideração na questão da revisão do plano de saneamento básico, que passou para 10 anos agora, lá com a lei lá que atualizou o marco de saneamento básico, a 14.026 de 2020. Ah, obrigada, Daniela. Mas ainda assim a gente vai sugerir a revisão a cada 4 anos, né? De acordo com o plano plurianual. Ah, entendi. A gente vai acabar optando por seguir por esses 4 anos, porque a gente entende que 10 anos é uma diferença muito grande. Um grande exemplo disso é que a gente está usando, por exemplo, os dados do IBGE de 2010, e a gente está em 2021, e aí tem uma diferença gritante das informações. E a gente vai considerar aí esses 4 anos, né? Na verdade, como o Bruno bem falou, uma indicação. Não entendi. Obrigada. Nada. Bom, dando seguimento aqui à apresentação, e aí a gente tem esses 2 grupos de trabalho, né? O comitê executivo, como eu falei, e o comitê de coordenação, que é essa instância consultiva e deliberativa, que é formada pelos representantes da sociedade civil, de instituições municipais, né? E do poder público. E ele auxilia aí nesses repassos de informações técnicas também, apesar de não ser o comitê executivo, que vem da realidade aí de cada uma das comunidades. Esse aqui é o atual, né? É a atual composição do comitê executivo. A gente tem aí a Eliana como chefe do departamento de engenharia, o João Camilo, secretário municipal de obras, o Reginaldo, também secretário municipal, que faz parte da Secretaria Municipal de Obras. Da Secretaria de Saúde, a gente tem titular e suplente, a Edneia e a Isabela. Da Secretaria Municipal de Educação, nós temos a Clélia e a Luciene. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Suzana e a Camila. E a de Transportes e Serviços Urbanos, o Elielcio e o Jarbas. A gente tem como 2 representantes da Copasa, o Paulo e o Reginaldo. E a gente vai falar um pouquinho do Comitê de Coordenação, que ele é instituído por decreto municipal. Ele já foi instituído o comitê no ano passado, só que ele precisa ter novas alterações, tanto no corpo do legislativo, como também aí de alguns representantes da sociedade civil, que se candidataram a vereadores, e aí eles se tornam aí membro legislativo, e a gente precisa fazer alteração deles. Ele é responsável por fornecer para a gente suporte técnico, disponibilizar informações, acompanhar nossas visitas,
e apoiar também na divulgação de informações durante a elaboração do nosso plano. Atualmente, a composição do comitê, a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem líderes comunitários, representantes do CODEMA, tem representantes aí das secretarias municipais, da EMATER, do CONSANE, da COPASA, da Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde. A gente vem numa etapa agora de qual que é o regimento interno do comitê de coordenação. Para isso, a gente precisa criar essa Câmara Técnica, que é composta de um membro do Poder Executivo, um membro do Poder Legislativo, um membro da prestadora de serviço, que é a Copasa, e 3 membros da sociedade civil. Quais que são as atribuições dessa Câmara Técnica? É receber as contribuições dos membros do Comitê Executivo de Coordenação, ou qualquer outra pessoa, qualquer cidadão que queira contribuir na elaboração do plano, vai consolidar isso no ofício, assinar e enviar para a gente, a cada momento que a gente enviar o produto. Eu falei que são 7 produtos, produto A, B, C, D, o E, o F e o G. Cada um desses produtos, essa Câmara Técnica vai ser responsável por consolidar todas essas contribuições, alterações, sugestões para a gente, por meio desse ofício, que é o parecer. Vai também ser responsável por auxiliar a nossa equipe no processo seletivo, para a contratação aí da vaga de auxiliar técnico, vai receber as candidaturas para a vaga e vai pré-selecionar os 3 candidatos, né, conforme os critérios que a gente vai, que eu já mandei, inclusive, para vocês no comitê de coordenação no grupo do WhatsApp. Os membros da Câmara Técnica deverão obter a aprovação dos demais membros do comitê de coordenação, e eu vou fazer essa votação aqui junto com vocês, porque se tiver mais de um candidato, a gente vai fazer a votação para eles poderem, para a gente poder, de certa forma, fazer de forma participativa e democrática. A outra atribuição também da Câmara Técnica é convocar para as reuniões do Comitê de Coordenação, auxiliar a gente, principalmente na dificuldade que é e limitação de participar de reuniões virtuais, e também quando a gente conseguir ir a campo dessas reuniões presenciais, convocar reuniões extraordinárias, convidar para as reuniões do comitê, quando necessário, as pessoas e entidades especializadas nos temas que a gente precisar, repassar o cronograma de reuniões para os demais membros, enviar pareceres de aprovação, como eu falei, vai ser, de certa forma, aí, uma parceria, né, uma ponte entre a gente e os 2 comitês, o de executivo e de coordenação. E aí, como que vai funcionar esse repasse por meio do parecer? O envio das considerações sobre os produtos para os membros da Câmara Técnica, a Câmara Técnica vai reunir essas informações, vai enviar esse parecer para a gente assinado, e esse retorno ele vai se dar para nós, para a gente poder fazer essas alterações no produto. Os pareceres de aprovação, contendo as sugestões, críticas, eles devem ser enviados para o nosso e-mail do projeto, que é o pmsb.ufmg.funasa@gmail.com. A gente vai disponibilizar ele para vocês, não precisa anotar no nosso grupo do WhatsApp. E essa Câmara Técnica vai ter um prazo de 15 dias corridos após o nosso envio de cada produto, para poder conseguir consolidar essas informações e enviar para a gente o parecer. O membro do grupo deverá ser o comunicador ao coordenador, né, até a data da reunião, na sua impossibilidade justificativa de não comparecimento, ou seja, a gente vai precisar aí de ter sempre um titular e um suplente, e ele poderá ser substituído, e ele deve manter aí, de certa forma, uma participação ativa, ele não pode deixar de comparecer às 2 reuniões consecutivas dessa Câmara Técnica sem um motivo justificado. No ano passado, a gente fez uma reunião de criação desse comitê de coordenação, como eu falei, e a gente precisou de fazer alteração desse comitê, e a gente pré-definiu essa Câmara Técnica. E a gente tem aí esses nomes, que foram indicados no ano passado. O Ed Carlos, ele tinha ficado como representante do Poder Executivo, no período ele se encontrava como chefe do Departamento de Transporte. O Reginaldo, ele ficou como representante da prestadora de serviço, Copasa. O Túlio Henrique, ele ficou como representante da sociedade civil, que é lá de Cerradinho. O Leomar, ele também ficou como representante da sociedade civil de Cerradinho, e ficou faltando a gente ter outro representante da sociedade civil e um deles do legislativo. Nós precisamos alterar essa composição aqui dessa Câmara Técnica.
O Ed Carlos, ele não se encontra mais no Poder Executivo, então a gente precisa ter aí uma indicação, e a gente precisa alterar aí a participação do Túlio. O Bruno já entrou em contato com o Leomar, e ele falou que ele pode permanecer aí como membro. Falta uma outra indicação da sociedade civil e um do legislativo. Aí eu abro o chat para vocês poderem contribuir, já que a gente tem representantes aí do legislativo. Se vocês pretendem fazer uma reunião para vocês definirem aí um representante do legislativo, ou se vocês querem se candidatar e depois a gente entra em contato com todos. A gente tem aí o presidente da Câmara. O que você acha mais adequado, Carlos Magno? Carlos, você escuta a gente? Estão me ouvindo? Sim. Tá, poderiam ser as duas coisas. Ou a gente resolveria aqui, ou se o pessoal restante aí, né, que está participando, e os outros que não puderam participar também, se a gente pudesse conversar com eles, ou se ficar para resolver entre vocês também, e a gente se encontra eu aqui, né, e o Roginho e o Som. O que eles quiserem decidir, uma reunião, a gente faz. Qual que é o prazo que a gente tem para passar para vocês? Vocês teriam que passar para a gente no máximo até segunda-feira. Até segunda-feira? Sim. Eu converso com eles e mando um WhatsApp para você, pode ser? Pode. Ou para a Eliana? Pode sim. Jéssica, não é possível os três aqui presentes já se colocar? Se algum deles quiser se colocar, não? Pode sim. Eu teria interesse, assim, eu já deixo o meu nome à disposição. Eu também tenho interesse, Roginho. Também tem interesse, viu? Escutamos. Roginho. Então, nesse caso, como que a gente faria? Aí, no caso, tem o Carlos Magno, Roginho. Tem mais algum? O Eberson? Será que estão ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Eu tenho interesse, sim. Tem também, o Som? Tem, sim. A Eliana também se manifestou no grupo. No grupo? A Eliana, então, deixa eu colocar. Eliana, você vai entrar, então, aqui no Poder Executivo. Então, no caso... Pode falar, Jéssica. Os três representantes aqui da Câmara, eles têm interesse. A gente poderia fazer uma votação aqui de vocês três que estão participando, né? Eu acho que a gente poderia votar, né, Bruno? Sim. Mas então ficou dos vereadores enviarem até na segunda-feira. Vocês têm previsão de alguma reunião, Carlos? Não, então, a reunião nossa mesmo, a segunda não acontece. Agora é só dia 16, né? Uhum. Assim, a gente estaria em contato. Agora, se quiser fazer uma votação entre os membros aí que estão participando da reunião, pode ficar à vontade. Por mim, tudo bem. Agora, se tanto o Roginho e o Som concordar. Por mim, tudo bem também. Para mim também tudo bem, eu tô de acordo. Se, assim, for para ficar o Roginho ou o Carlos, também eu concordo também. Eu apoio.
A gente vai falar, deixa eu falar um pouco mais então, como eu estava falando dessas atribuições dessa Câmara Técnica, vocês vão ser responsáveis, um de vocês que for o eleito, né, o representante eleito, vai ter que participar dessas reuniões com essa Câmara Técnica, com essas 6 pessoas aí, e auxiliar bastante a gente nessa revisão desses documentos que a gente vai elaborar. E auxiliar principalmente nessa contratação desse auxiliar técnico, né? Então, vai ter que ter disponibilidade para poder fazer reuniões com a gente também, dar esse retorno por meio desse parecer, viabilizar principalmente as nossas reuniões físicas no município e também virtuais, principalmente na mobilização da sociedade civil, que está um pouco fragilizada, né, pelo distanciamento aí que a Covid proporcionou. Eu estou na dúvida agora se a gente mantém vocês, a gente faz a eleição de vocês 3, né? Ou se a gente abre isso aí para vocês decidirem por meio de uma reunião com todos os vereadores presentes. Por mim, acho que pode ser decidido agora. Nesse caso, o Tom ou o Carlos, para mim, está tudo bem, eu apoio eles também. Perfeito, então vamos fazer uma votação com todos presentes, não só os vereadores. E aí eu solicito aí que tanto os outros que estão participando auxiliem a gente nessa votação. Pode estar utilizando o chat e também estar utilizando aí o chat aqui do Jitsi, ou então estar utilizando o grupo do WhatsApp para poder estar fazendo uma votação. Em quem que vocês preferem como representante aí do Legislativo? A gente precisa de um representante. Edneia pode se manifestar, o Aender também. A Eliana, ela caiu, né? A Clélia. A Eliana, ela tá nos assistindo pelo YouTube. Ok. Se puder manifestar também no chat do YouTube, na conversa no YouTube. Coloco sim, Daniela. Nós temos aí o Carlos Magno, que é o presidente da Câmara, o Roginho e o Eberson. Se puder auxiliar, se vocês puderem, cada um de vocês, o Carlos, o Roginho e depois o Eberson, se apresentar, né, e falar do seu interesse em ser esse representante, eu acho que pode ficar mais fácil aí de auxiliar nessa votação. Pode começar, Carlos. Carlos? Roginho e o Eberson, se vocês puderem falar um pouco de vocês, do interesse de vocês em participar dessa Câmara Técnica. Bom, aqui é o Roginho. O meu interesse é estar ajudando a cidade, estar ajudando a comissão, entendeu? Desde que eu me candidatei a vereador e hoje sou um representante do Legislativo, o interesse é sempre estar colaborando o máximo para a melhoria da cidade. Por isso que estou me colocando à disposição, mas de forma alguma, se caso for meus outros companheiros, o Som ou o Carlos, eu estou apoiando também. Só me coloco à disposição porque
é do meu interesse estar junto com vocês nessa causa. Perfeito, a gente fica bastante feliz que todos os representantes aqui do Legislativo, na reunião, tenham interesse em participar e ser um membro da Câmara Técnica. Se você puder falar agora, Weberson. Boa tarde. Eu tenho esse interesse de poder estar ajudando, de poder estar contribuindo, ainda mais ainda como representante da minha comunidade, que fica uma comunidade bastante afastada do município, da cidade. E assim, a única dificuldade que eu acho que eu posso encontrar é sobre, como você falou, e sobre o tempo de estar disponível para participar de reuniões, pelo fato do meu trabalho ser na zona rural. Então, eu já encontro esse tipo de dificuldade. Então, se for o Carlos ou o Roginho, eu acho que eles teriam mais disponibilidade de poder estar participando. Ótimo. Carlos, você consegue falar com a gente agora? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Deu uma caída aqui. Olá, eu tenho interesse, tanto, é o seguinte, né, na realidade a gente foi eleito até para ajudar mesmo o município. E eu, assim, a questão das reuniões, essas coisas, eu vou ter facilidade, porque eu, como já sou um funcionário público, e estou presente mesmo na cidade, se não houver algum imprevisto, né, então eu me vejo preparado para fazer parte do comitê. Ótimo. Então, a gente tem 2 membros aí dessa Câmara Técnica, né? O Emerson falou aí que pode ter limitação na disponibilidade, então a gente fica com 2 candidatos, o Roginho e o Carlos Magno. Lembrando que todo o corpo legislativo, ele já se encontra no comitê de coordenação, vocês fazem parte. A gente só está definindo aqui um que vai ser representante dessa Câmara Técnica, né? Que afunila um pouco mais, para a gente poder conseguir ter um retorno mais fácil das informações. Aí, se a gente conseguir realmente fazer a votação, a gente continua aí com. A gente tem agora dois membros que falaram para a gente um pouco aí dos seus interesses. A gente tem o Carlos Magno e o Roginho. Se vocês puderem utilizar o chat aqui do bate-papo para poder fazer essa votação. O Aender, ele já votou aqui no Carlos. A Daniela votou aqui no Roginho. Breno pode votar. Edneia também. O Eberson, você pode também votar. Clélia. Falta votar aí a Clélia. A Edneia. Até o momento a gente tem 3 votos, 4 votos para o Carlos e 1 para o Roginho. Falta só a Clélia e a Eliana também votar. A Eliana vai informar o voto dela pelo YouTube aqui. Tá, se alguém mais também votar pelo YouTube, Lourenço e Bruno, vocês me auxiliem aí. Tá ok. Cinco votos aí para o Carlos. Ela votou, Lourenço? Ainda não. Ela votou no Carlos agora. Pessoal, falta alguma pessoa para poder votar? Pode se manifestar nesse momento, se tiver.
A gente está aí. Carlos. Ok. Então, a gente ficou com 6 votos para o Carlos, né? Perfeito. Então, se não tiver mais ninguém para poder manifestar, o Carlos, ele ganhou a nossa votação, e aí ele fica como representante do Poder Legislativo. Tem algum outro membro aí do Poder Executivo, da Secretaria, que queira também se candidatar, ou a gente fica com a Eliana? Algum secretário, alguém? Então, a gente permanece, então, com a Eliana como Poder Executivo. A prestadora de serviço, o representante anterior era o Reginaldo, né? Ele não está presente, né, Bruno? Pois é, ele tinha confirmado presença ontem. Conversei com ele, mas não está. A gente vai conversar com ele, provavelmente ele que vai se manter aí como membro, né? Sim. Vou ligar para ele aqui. Obrigada, Bruno. Aí a gente chega com os representantes da sociedade civil. A gente não tem nenhum membro aqui da sociedade civil, correto? Parece que não. A Jussiene está tentando entrar. Ela está conseguindo acompanhar ao menos pelo YouTube? Não. Ela está tentando pelo link. Mas mesmo assim é uma pessoa, né? Teriam que ser 3. Uhum. Aí, nesse momento, a gente pede para que vocês indiquem também representantes da sociedade civil, alguma liderança comunitária, alguma pessoa de comunidade, pode ser também aí representante do sindicato, algum agente comunitário de saúde ou agente comunitário de endemias. Vocês podem indicar o nome dessas pessoas que vocês tenham como referência ou que consideram que seja importante participar dessa Câmara. Indica para a gente o nome, o telefone de contato, que depois a gente entra em contato com essa pessoa para verificar se ela tem disponibilidade e interesse em participar. Vocês têm alguma pessoa para poder indicar aí para a gente? Jéssica, eu tenho sim. Pode ser indicação minha? Pode. Então, eu vou conversar com eles. Eu acho que até tinha falado com a Eliana já também. Mas você quer para agora ou pode ser depois? Você pode indicar para a gente o nome agora e o telefone, a gente entra em contato com a pessoa. Tá. Deixa eu pegar o telefone deles aqui, então. Você pode simplesmente falar o nome também, e aí pelo WhatsApp você pode passar o contato. É o Reginaldo. Ele mora em alguma comunidade, uma liderança de comunidade ou de sindicato? Ele é agente de endemias. Ótimo. Alguém tem mais algum? Carlos Magno, Clélia, Weberson, Edneia, Eliana. Oi, Se o Consane também tiver algum representante, alguma pessoa. Oi. Da outra vez eu tinha indicado um da comunidade do Moembá, que é o Natanael, ele faz parte? Ele faz parte do nosso comitê de coordenação. A gente pode perguntar se ele tem interesse de ser da Câmara Técnica. Ah, tá. Ele falou que ia participar hoje, mas infelizmente... Ele me perguntou, eu falei para ele, aí ele falou que depois vai assistir pelo YouTube.
Ótimo. Muito bom. Por ter dificuldade de acessar, pode ser na roça. Bruno, o Leomar falou que tinha interesse em permanecer, correto? Ele falou interesse em permanecer no comitê de coordenação. Eu teria que entrar em contato com ele da Câmara Técnica. Vamos deixar aqui de vermelho. Tem mais algum representante de Laje, Afonso, Antunes, Coelhos, letrados? De alguma outra comunidade? De Rio Grande, se eu não me engano, que também era distante da sede um pouquinho, né? Então, Rio Grande, a Jussiene, ela tá caindo, ela tá tentando entrar no YouTube. Ela é a CS, não é? Não, ela foi. Eu lembro dela. A Jussiene tá tentando entrar, tá pedindo informações aqui, mas falou que na casa dela lá em Rio Grande a internet é muito ruim e não tá dando. Vou ver aqui com ela. Perfeito. Vocês têm mais alguma indicação? Bom, a gente fecha então com esses 4 nomes. O Reginaldo, que é o ACE, agente comunitário de endemias, o Natanael de Morembá, Leomar de Cerradinho e o Jussiene de Rio Grande. Após a reunião, a gente vai entrar em contato aí com essas 4 pessoas, verificar, como eu mencionei, a disponibilidade e interesse, e aí a gente vai repassar para vocês, tanto no grupo executivo quanto de coordenação, quem que foram os eleitos, né? Porque, por exemplo, são 4 pessoas, se os 4 tiverem interesse, a gente abre uma votação para vocês poderem definir quais deles que vão ser os representantes, né? Já que são 3 vagas aí para poder manter a paridade. Tá, Jéssica, caso o Leomar de Cerradinho não quiser, tem a Kézia também de Cerradinho. Eu lembro da Kézia da última vez que a gente foi lá. Perfeito. A gente vai entrar em contato com eles. Aí, se vocês puderem, já no grupo do WhatsApp, enviar para a gente... O Natanael, a gente tem um contato, né, Bruno? Do Leomar também. Sim. Aí, a gente precisa da Jussiene também, então a gente precisaria do contato da Kézia de Cerradinho e do Reginaldo. E aí, você pode enviar para a gente ainda, ou no meu privado, no WhatsApp, ou então no grupo do Comitê Executivo. Ok. Ô, Jéssica. Oi. A Eliana, ela indicou o nome do Augustinho. Ele é de alguma comunidade específica? Ou é da sede? Perguntando para ela. Se for o de Cerradinho, ele já está no comitê de coordenação também. Se for o de Cerradinho. É exatamente isso, ele é o de Cerradinho. É uma pena não ter nenhuma de Laje, né? Que também é bem expressivo. Eu vou falar com o Agostinho, eu já tenho contato dele. Perfeito. Olha, representante... Ô, Jéssica. Oi. Eu não sei se o Creito, vereador, ele faz preso, que ele podia ser um representante da Laje. Mas ele atualmente é vereador? Ele é vereador. Então ele não pode. Ah, tá, ele não pode. Teria que ser só realmente sociedade civil, senão ele entraria aí com vocês, como membro do legislativo. Ah, tá bom. Ele poderia estar indicando alguém, né? Mas acho que ele não está presente. Tá, não. Bom, a gente tem um dobro aqui, né? Pode falar, Bruno. Não, só falando que o Roger confirmou da Copasa. Ótimo. É Reginaldo Roger? É Reginaldo, o sobrenome me falta agora, mas depois a gente preenche. Não, a gente tem. Tem, Nascimento, eu acho.
Tá ok. Mas depois a gente preenche. Ótimo. Então, a gente fecha, então, com essas 6 indicações, com esses 6 candidatos. O Reginaldo, agente comunitário de endemias, o Natanael de Morembá, Leomar de Cerradinho, Kézia de Cerradinho, Jussiene de Rio Grande e Augustinho de Cerradinho. Caso depois alguém assistindo pelo YouTube demonstre algum interesse, a gente vai entrar em contato, mas aí até segunda-feira a gente vai fechar isso e a gente repassa para vocês. Como eu mencionei, se mais de 3 pessoas dessas aqui demonstrarem interesse, a gente abre uma votação no próprio grupo do WhatsApp para vocês poderem contribuir e a gente chegar aí nesses eleitos. Eu vou dar continuidade na apresentação. Pode ser? Pode disponibilizar no chat, Bruno, e aí se alguém tiver dificuldade, eu posso apresentar aqui a minha tela, passo a passo, para poder auxiliar no preenchimento. Ok. Bom, aí agora a gente tem que definir aí o coordenador da Câmara Técnica e do Comitê de Coordenação. Atualmente, Eliana, quem que ficou como coordenador do Comitê de Coordenação? Foi você, não foi? Jéssica, a Eliana está com delay. Esperar ela. Qual foi a pergunta? Porque qualquer coisa eu falo aqui para ela no chat. Ela que ficou como coordenadora do Comitê de Coordenação? Perguntei aqui para ela. Ótimo. Tá, eu perguntei para ela aqui também no privado, no WhatsApp. A Eliana, ela confirmou que ela é a atual coordenadora do Comitê de Coordenação. Alguns dos membros que são da Câmara Técnica, tirando da sociedade civil aí, tem interesse em ser coordenador? E aí eu pergunto isso para o representante, né, que ficou do Legislativo, que é o Carlos. Ou a gente pode manter a Eliana, que é a coordenadora do Comitê de Coordenação, e aí ela se tornaria coordenadora também da Câmara Técnica.
A Eliana já respondeu para mim que ela não vê problema em permanecer como coordenadora, e ela seria coordenadora das duas, né? Do comitê e do comitê de coordenação. Então, podemos manter a Eliana? Se ninguém tiver alguma objeção? Ok, então a gente permanece com a Eliana, sem objeção, como coordenadora aí. A gente precisaria de um suplente para poder participar também no momento em que a Eliana não tiver. Vou perguntar para ela no privado, um momento. Se alguém presente aqui também tiver interesse em ser suplente da Eliana, pode se manifestar. Você, Carlos, a gente pode também perguntar para um dos representantes da sociedade civil. Bom, então a gente deixa em aberto esse suplente, a gente vai verificar aí com um dos representantes da sociedade civil se eles têm interesse para poder compor a Câmara Técnica, e aí a gente solicita também se eles têm interesse em ser suplente, e aí a gente fica aí com essa incógnita do suplente, será verificado depois, né? Tem que ser da sociedade civil, Jéssica? Tem que ser um desses membros que compõem a Câmara Técnica, que são esses aqui, né? Aí, a Eliana, o Carlos Magno, o Reginaldo, e aí um desses membros da sociedade civil que vão ser eleitos, né? Depois deles demonstrarem interesse. Ah, ok. A gente pode fazer essa eleição novamente, verificar quem que pode ser esse suplente, depois de ser definida esses representantes da sociedade civil, da maneira como vocês escolherem. Ah, tá ok. Aí, como a gente não teve ninguém, eu vou colocar aqui que ele será avaliado, né, com os candidatos à sociedade civil. E aí fica pendente também. Bom, dando prosseguimento, vai falar um pouco dessas metodologias participativas. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper aí no chat, que tanto o Bruno quanto o Lourenço, eles mencionam aqui. Essas metodologias participativas, elas são importantes para a gente poder conseguir ter envolvimento da população, né? Conseguir sanar um pouco dessa distância que ocorreu por conta da pandemia, em que a gente foi impossibilitado de ir a campo, e também apresentar o nosso cronograma ao final. A gente tem aí o público-alvo, que são os membros dos comitês, e as metodologias participativas inicialmente previstas antes do cenário da pandemia eram reuniões presenciais com esses membros, tanto do executivo quanto de coordenação, para poder avaliar o produto.
validar o produto, desculpa. Então, a cada produto que a gente enviava para vocês, nós íamos pessoalmente aí no município, apresentava o produto, e aí a gente verificava se vocês aprovavam, ou seja, esse parecer de aprovação, ele era feito presencialmente, né, por meio da validação dos 2 comitês. A gente também fazia capacitação com esses 2 membros, né, com os 2 membros dos comitês executivo de coordenação, com a ideia de que depois esse comitê executivo e de coordenação se fundisse e criasse aí um conselho municipal de saneamento básico, que conseguisse posteriormente fazer a revisão desse plano, ser o responsável por movimentar aí o Fundo Municipal de Saneamento Básico, dar um fortalecimento para que o plano, depois de aprovado pela Câmara, ele seja realmente aplicado. Depois da Covid-19, a gente reformulou, e aí a gente está prevendo, como a gente está fazendo nesse exato momento, reuniões online com os 2 comitês, e a capacitação ela também será online. E como que vai se dar essa capacitação? É uma plataforma que a gente ainda está desenvolvendo, que é uma plataforma de jogos. Todos esses jogos, como é que tá? Que é o jogo do diagnóstico e prognóstico. Quem é você no saneamento, que é um jogo de controle social. Da gaveta para a rua, que é o jogo dos programas, projetos e ações. E definindo as prioridades, cada um desses jogos ajuda o comitê executivo e de coordenação a compreender em que momento o plano se encontra. Compreender um pouco os produtos, porque esses documentos são muito técnicos. Então, a gente criou esses jogos para poder ficar um pouco mais didático a compreensão desses documentos. E aí, a cada etapa que a gente avança nos produtos, a gente aplicava esses jogos presencialmente nos municípios. Agora, a gente está estudando aí uma forma de fazer isso online, né? Seja por meio de um aplicativo, como também de uma outra plataforma que a gente está verificando. Esses jogos, eles estão disponíveis aí no nosso site, que é esse sambas.eng.fmg.br/metodologias. O site a gente vai disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp, tanto do comitê executivo quanto com o comitê de coordenação, que vocês podem acessar ele, podem verificar as informações dos planos que estamos elaborando, do plano de Cana Verde e demais informações sobre o projeto Sambas. Agora, com o público-alvo, envolvendo toda a população, as metodologias inicialmente previstas eram as oficinas setoriais, como eu mencionei, em que a gente ia na comunidade, com a liderança comunitária, a gente convocava todo mundo daquela comunidade. Por exemplo, a gente ia em Morembá e chamava a população de Morembá de baixo e Morembá de cima para poder falar para a gente como que é as condições de saneamento. E a gente perguntava, olha, seu João, como que é as condições de água, de esgoto, de lixo na sua casa? A gente coletava essas informações e a gente voltava numa segunda oficina com programas, projetos e ações, falando quais seriam os programas para poder melhorar aqueles problemas que eles apontaram para a gente nessa primeira oficina do diagnóstico. E, por último, a audiência pública, que ela era presencial. A gente convocava todos os membros dos comitês e também da sociedade civil e do município com uma massiva divulgação para poder participar dessa audiência pública. É uma solenidade de entrega aí do plano e também de participação da população, que nesse momento é onde o plano ainda pode ser alterado. Depois disso, quando ele vai para a Câmara, ele não pode ser alterado. Aí, essas metodologias aqui, elas ainda estão sendo avaliadas, e a gente está acompanhando aí o avanço e o retrocesso do Covid com bastante expectativa e esperança em relação à vacinação, para que a gente consiga realizar ao menos essas etapas aqui presencialmente, mas não fazendo aglomeração. Tem aí, pelo menos, um representante de cada comunidade, para a gente poder não perder, de certa forma, aí, o envolvimento da população. E aí a gente fala um pouco dessa vaga, desse auxiliar técnico. Eu mandei para vocês no grupo do Comitê de Coordenação, falando um pouco desse auxiliar técnico. Eu vou mencionar aqui as responsabilidades e atribuições dessa vaga. Uma das atribuições é realizar a coleta de dados e informações junto aos parceiros
do projeto Sambas no município, ou seja, essa pessoa, ela tem que ter aí uma boa relação com a prefeitura municipal, com a Câmara Legislativa e também com as lideranças comunitárias. Essa pessoa precisa conhecer o rural, porque a gente vai precisar aí, ao mesmo tempo, de informações da Secretaria, do Legislativo e também dessas lideranças comunitárias. Essa pessoa ela vai ter que tabular dados e informações coletadas por meio do preenchimento de formulários e planilhas, ou seja, ela vai ter que ter um pouco de facilidade para poder mexer no Word, para poder mexer no Excel, ela tem que ter um computador, então um computador próximo dela para poder conseguir preencher essas informações, produzir relatórios para passar para a gente, ainda que sejam relatórios simplificados, mas produzir eles e informar para a gente repassar conforme a nossa demanda. Essa pessoa, ela vai ter que fazer registro fotográfico dos equipamentos. Por exemplo, ela não precisa ter uma câmera. O celular dela mesmo, ela aponta ali, ela vai na ET, com o apoio da prefeitura, e depois na ESA, com o apoio da Copasa, tira a foto da ET, tira a foto das estruturas, da situação sanitária. Choveu muito no município, tem algum ponto, e que está tendo aí, de certa forma, uma movimentação de água, ou então deslocamento de massa, de está tendo alguma coisa diferente, registra isso para a gente, e aí repassa todas essas informações para a nossa equipe. Ela vai auxiliar a gente na aplicação desses jogos, que são essas metodologias participativas que eu falei, que são esses jogos interativos, tanto na área urbana quanto na área rural. Vai auxiliar a gente a mobilizar a população do município, ou seja, como eu mencionei, tem que conhecer esse território de Cana Verde, área rural e urbana. Vai participar dessas reuniões virtuais, vai estar auxiliando a gente futuramente nessas reuniões que a gente está promovendo igual a essa. Vai participar da capacitação para o desenvolvimento das atividades. Essa pessoa, ela não precisa ter o conhecimento especificamente do saneamento, porque a gente está prevendo uma capacitação. Ela tem que demonstrar interesse e facilidade também em aprender. Apoiar a nossa equipe durante as visitas ao campo, quando a gente conseguir ir ao município de Cana Verde para poder finalizar aí os produtos, ela vai estar aí auxiliando a gente, fazendo as visitas técnicas, auxiliando no nosso cronograma e planejamento. Esses são os requisitos obrigatórios desse profissional. Ele tem que ter o ensino médio completo, tem que ter acima de 18 anos, 18 anos completos, possuir veículo próprio, pode ser tanto moto ou carro. Se ele tiver, por exemplo, um parente que tem um veículo que possa disponibilizar para ele, mas é importante compreender que ele vai ter que ter um veículo de fácil acesso, porque às vezes a gente vai precisar de uma informação da comunidade Rio Grande, então ele vai ter que se deslocar para lá. Vou precisar de uma informação de Letrado, de Antunes, de Morembá, de Baixo, de Cima. Essa pessoa vai ter que ter facilidade de deslocamento. Possuir ou ter facilidade, acesso facilitado, às atividades que demandarão o uso aí diário de equipamento, como, por exemplo, o computador. Possuir conhecimento básico sobre saneamento, esse requisito, ele vai ser avaliado durante o processo de seleção. Essa pessoa, ela pode ter, de certa forma, uma facilidade aí, para poder saber, por exemplo, ela conhece como que são construídas as fossas do município, ela sabe onde que está construído o poço, que tipo de poço que é, a vazão, ou seja, são realmente informações que essas pessoas, elas têm acesso durante o cotidiano, Só basta aí ter, de certa forma, um interesse para poder participar e se candidatar. O perfil desejável, conhecimento do território municipal, área urbana e rural, conhecimento em informática, no Word, Excel, PowerPoint, como eu falei, ou seja, é desejável, não é obrigatório. Possui habilidade de escrita, facilidade para poder coletar a informação e repassar essa informação para o relatório no computador, ser comunicativo, ter boa relação aí com o município, gestão municipal, legislativo e organizado. Afinidade com trabalhos, atividades educativas, para poder sensibilizar a população. Aqui é o valor da bolsa, R$ 1.500, e também vai ter o auxílio combustível, que vai ser calculado conforme a demanda dos trabalhos. Por exemplo, a gente vai, de certa forma, uma semana demandar informações de coleta da área rural. Então, se ele tiver necessidade de muita área rural, o combustível vai ser calculado de acordo com o seu uso, As atividades a serem desenvolvidas conforme a demanda, como eu mencionei aí, passou.
mencionando que essa vaga, ela é temporária, ela vai ter duração aí de 5 meses. Essa pessoa, durante 5 meses, ela vai ter que ter disponibilidade de tempo, facilidade do uso do computador e auxílio aí também com relação ao seu deslocamento, tanto o carro como a moto. E esse vai ser o processo de seleção. Esse processo, ele foi definido junto à FUNASA. A FUNASA, em contato com a FMG, por meio de reuniões, a gente chegou no consenso para poder contratar esse profissional, já que a gente não consegue ir a campo, promovendo, assim, as medidas de segurança, para poder não oferecer o risco ao município de Cana Verde, da gente se deslocar de Belo Horizonte, possivelmente contaminado, ou se contaminar no meio do caminho, e aí contaminar as pessoas do município. Essa indicação inicial dos candidatos vai se dar pelo comitê de coordenação, então vocês vão indicar para a gente esses candidatos. Vai ter que ter uma definição de 3 candidatos, que vai se dar formalmente pela Câmara Técnica. Vamos supor, a gente vai solicitar que seja aí divulgado amplamente essa vaga no município. Vocês vão ter 5 dias corridos, e eu digo a Câmara Técnica, para poder selecionar 3 pessoas para a gente. Pode ter 10 candidatos à vaga, mas a Câmara Técnica, que a gente acabou de criar, vai ser responsável por avaliar o currículo dessas pessoas, de acordo aí com os critérios, que são 30 pontos, que vai ter o currículo dela, e depois 30 pontos para a entrevista, e selecionar 3 pessoas para a gente. Essas 3 pessoas têm que ser formalizadas por meio de ofício enviado à Câmara Técnica para o nosso projeto. E aí, essas 3 pessoas selecionadas, a gente vai fazer aí uma entrevista com elas, e também vai avaliar o currículo. Depois de avaliação do currículo e realização das entrevistas dos candidatos, a gente divulga a pontuação, de acordo com os critérios que tem naquele perfil que eu enviei para vocês no documento, no grupo. Eu posso reenviar. A cada tipo, por exemplo, de experiência que ela tiver na área, ou se ela tiver algum curso específico na área, ela ganha uma pontuação. A pontuação máxima no currículo é 30 pontos. E durante a entrevista, a gente vê o interesse, a disponibilidade e as condições dela. Aí são mais 30 pontos. No total, são 60 pontos que o candidato pode ter. E aí, de acordo com essa pontuação, a gente vai elencar aí quem são os primeiros colocados e possivelmente a pessoa que vai conseguir obter. Aí, eu queria saber se vocês já têm algum indicado para poder repassar para a gente, algum nome. E a justificativa aí para essa pessoa, né? Por que está indicando essa pessoa? Ficou claro para você sobre esse profissional, sobre a vaga? Jéssica, para mim ficou claro, sim. Só acho que nós temos que indicar pessoas que realmente tenham interesse, né? Sim, sim. Vocês podem colocar o nome no chat, e vocês podem falar também, abrir o microfone e falar para a gente. Vocês podem enviar também possíveis candidatos. A gente vai ter um formulário que esse candidato vai preencher também, se for um número muito elevado de pessoas que tiverem interesse em relação à vaga. A gente vai compartilhar com vocês, tanto aqui no chat, como também no... Você pode compartilhar no chat, Bruno? Beleza. E também no grupo do WhatsApp, o formulário que esse candidato, ele tem que preencher para a gente poder já fazer uma pré-seleção. E aí, é isso, esses candidatos vão enviar aí os seus currículos, a Câmara Técnica vai selecionar 3, e a Câmara Técnica vai ter até o dia 10, semana que vem, vai dar, se não me engano, numa quarta-feira, semana que vem, para poder enviar para a gente um ofício formal com esses 3 candidatos. Vocês têm algum nome para poder já passar para a gente aqui? A Eliana mencionou aqui no chat que tem. Pode falar um... Ah, tá, você falou que depois passa. Alguém tem? A Clélia, a Ender, o Eberson, o Carlos, Consane, se tiver também, que reside no município, né? De Cana Verde.
Eu vou analisar com calma aqui e vou sugerir alguns nomes, viu, Jéssica? Perfeito. Alguém mais? Bom, Aene, a gente vai compartilhar com você. Ok. Obrigada, Breno. Acabei de ler aqui no chat. A gente vai compartilhar o edital desse profissional. A gente solicita aí que o município, por meio do comitê executivo, auxilie a gente nessa divulgação nas mídias sociais, seja aí pelo Facebook ou pelo site do município, informando aí que até provavelmente para a Câmara Técnica ter tempo hábil, vocês podem colocar aí uns 3 dias, até pensando que a Câmara Técnica tem até o dia 10 para enviar 3 candidatos, vocês podem colocar que os candidatos podem enviar aí para a gente, no caso para vocês, o e-mail, né, preenchendo o formulário, até por volta do dia 8. Eu acho que 2 dias seria factível aí dessa Câmara Técnica estar avaliando os currículos. Aí vocês podem compartilhar essa vaga com o comitê também de coordenação, informando aí para os membros da área rural que tiverem interesse, dessas lideranças comunitárias que não puderem participar. A gente vai estar informando para elas, e aí a gente selecionando esses candidatos, a gente torna isso público também. A gente ainda não tem, como eu mencionei, a Câmara Técnica vai ter aí até o dia 10 de fevereiro para poder enviar um ofício. Eu vou fornecer para vocês a minuta desse ofício, em que vocês vão colocar os 3 candidatos que cumpriram esses requisitos, né, conforme aí o edital que a gente também forneceu para vocês, para o nosso e-mail do Projeto Sambas. Esse é o cronograma previsto, 8 de fevereiro, a publicação do decreto instituindo as alterações do Comitê de Coordenação. Eliana, a gente vai fazer uma alteraçãozinha aí desse decreto para poder compatibilizar aí com o regimento interno e com a criação dessa Câmara Técnica. Oi, Jéssica, agora eu estou te ouvindo. Ai, que bom. E a gente pode também flexibilizar nessa data de acordo com a demanda. Ah, sim. Live streaming is on. Por exemplo, a Câmara Técnica tem até o dia 10, né? Seu microfone... Eu percebi que a gente pode estabelecer aí, se vocês concordarem com isso, até o dia 9, até o dia 10, 9 horas da manhã, por exemplo, para poder enviar, preencher esse formulário que a gente vai disponibilizar para os possíveis candidatos, e aí depois, na parte da tarde, a Câmara Técnica se reúne, avalia aí esses formulários, os currículos desses profissionais, e seleciona 3 e envia para a gente, até a parte da noite, o ofício com esses 3 candidatos. O que vocês acham? A gente ganha, assim, 5 dias corridos. Eu acho razoável, eu acho bom. Perfeito. Então, quando for divulgar, tanto aí no site, ou então no Facebook, pode colocar essa data, de até dia 10, 9 horas da manhã, o preenchimento do formulário e envio do currículo. Ok. Ótimo. Aí, com relação aí ao cronograma, deixa eu voltar a compartilhar com vocês a tela. A gente vai ter essa alteração, né, do comitê de coordenação. A gente vai ter que fazer alguma correção até o dia 5 de fevereiro, como eu falei, essa reunião que a gente está fazendo agora, né, com os comitês. 8 de fevereiro vai ser aí a publicação, Eliana, do decreto municipal instituindo essa Câmara Técnica, em que a gente vai entrar em contato, principalmente com a sociedade civil, que está faltando, compor ali aqueles 3 representantes. Até dia 10 de fevereiro,
como eu mencionei, o ofício enviado pela Câmara Técnica, indicando os 3 candidatos, né, possíveis aí para participar desse processo seletivo. Na segunda quinzena de fevereiro, a gente vai fazer a contratação, né, o processo seletivo de contratação desse profissional. A gente, posteriormente, vai fazer a capacitação desse profissional, ela vai acontecer toda online. E aí, depois, no dia 21 e dia 27 de fevereiro, vai ser a capacitação com o Comitê Executivo de Coordenação, com uma reunião semelhante a essa nossa, online, com aquelas metodologias que eu mencionei, que são os jogos participativos. Em março, é a previsão da nossa visita de campo no município. É claro que a gente vai estar monitorando aí, né, o avanço do Covid e também da vacinação. A gente vai estar em contato aí forte com a gestão municipal, para a gente poder se planejar e se organizar. Em abril, é o envio do produto C finalizado para os comitês, porque até então a gente tem uma versão parcial, o que é preliminar, porque a gente não foi a campo, a gente consegue fazer a final apenas depois de ir a campo e conhecer a realidade. Em maio, é a reunião com os comitês para poder fazer a validação do produto C online. Em maio também vai ser o envio do parecer de aprovação do produto C. Em junho, envios do produto D e F, né, para os comitês e para a FUNASA, a versão final deles. Em julho vai ser a validação com uma reunião online. Também, após isso, vai ser aí o envio do parecer de aprovação, depois da nossa reunião online. Em agosto, envio do produto G para os comitês e para a FUNASA. E em setembro, a previsão é da audiência pública. Vocês podem perceber que a gente não colocou datas, né? A gente colocou uma estimativa do mês. Isso porque o nosso cronograma, ele não é estático, ele é dinâmico, ele altera aí de acordo com as condições do Covid-19 e com que a gente consegue executar nossas atividades, principalmente a atividade de campo, que vai acontecer em março, se tudo der certo. Aí, a nossa reunião está caminhando para o seu final. Esse é o momento de tirar as dúvidas, né? Esse é o meu contato do Bruno. O Lourenço, ele está no nosso grupo de comitê de coordenação, eu vou incluí-lo no comitê executivo, vocês podem também estar tirando dúvidas com o Lourenço, ele encaminha para a gente. Então, é basicamente isso. Eu aproveito esse momento para poder falar um pouco daquela questão, Eliana, com o Consani e com você, Aender. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Com relação ao ingresso do município, deixa eu só parar, fechar aqui. Isso, estava tendo retorno na minha fala, porque a gente compreende, né, a necessidade do município acessar o recurso do Fundo Municipal de Saneamento Básico, por meio do edital da ARSAI, só que a gente não tem condições, como vocês viram aí no nosso cronograma, a quantidade de atividades, a gente conseguir antecipar e fazer elas com qualidade, para poder cumprir esse prazo de 31 de março. A gente conversou na reunião sexta-feira passada com a coordenação do Projeto Sambas, e a gente está elaborando um ofício para poder encaminhar a ARSAI, para ela poder verificar a possibilidade dos municípios que a gente está elaborando o plano, e que a gente vai finalizar esse ano, até o meio do ano, para que vocês consigam ter acesso a esse fundo, né? Então, a gente vai ser dependente aí da avaliação da ARSAI por meio desse ofício. Sim, era isso mesmo que eu conversei com a Daniela, da Consani, e eu comentei com ela que iria aguardar essa reunião que vocês exporia o assunto e a questão do envio desse ofício. Sim, aí a gente fica em contato para poder repassar para vocês o que é o retorno da ARSAI em relação, se for positivo ou negativo. Ah, sim, obrigada. Jéssica, em relação à minuta da lei do Fundo de Saneamento, instituir o Comitê de Saneamento, isso daí o município já pode dar sequência, né? Que aí fica pendente só o plano, se já tiver a lei, o comitê, o conselho, né, de saneamento. O conselho municipal, Isso, os membros.
que é a conta aberta, aí vai ficar pendente só o plano, aí aumenta a chance, né, da ARSAI autorizar, né, o município enviar o plano depois. Sim, a gente pode até, inclusive, viabilizar por meio da Câmara Técnica, né? Pode ser o início aí do Conselho Municipal, porque ela tem paridade, né? Ela tem representantes do Poder Executivo, Legislativo, da prestadora e os representantes aí da sociedade civil. Ela pode ser o início aí desse Conselho Municipal. Ah, bacana, o conselho até já enviou para o município as minutas todas, pode até já estar preenchendo, então, né, com os membros da Câmara Técnica. Perfeito. A gente repassa e compartilha com vocês depois que a gente entrar em contato aí com esses membros da sociedade civil, para poder conseguir saber aí qual deles que vai ser aí o eleito para poder participar da Câmara Técnica. Certinho, então, obrigada. Por nada. Alguma dúvida? Vocês conseguiram preencher o formulário de participação? Por enquanto, só 3 pessoas preencheram. Eu vou mandar aqui de novo. Eu não, o formulário, ele está sendo enviado aonde? No grupo ou aqui? No... Coloca aqui no chat, vai ser nos dois. Ah, sim, obrigada. Por nada. 1 minuto. Eu vou mostrar aqui o formulário para vocês. Vocês conseguem ver a tela? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Jéssica. Ótimo. Esse é um formulário bem básico. Como a gente não consegue fazer pessoalmente, presencialmente no município, essa é a forma que a gente conseguiu de formalizar a presença das pessoas. É um formulário que fala a primeira reunião com o Comitê Executivo de Coordenação, né? Aí aqui você vai preencher seu nome completo, por exemplo, Jéssica, e aí eu coloco meu nome completo aqui. Vou colocar meu CPF, essa é uma exigência da FUNASA, para ela poder certificar que realmente as pessoas existem, né? Seu número de telefone, aí você vai colocar aqui seu CPF, seu número de telefone, não se esqueça do DDD, vai colocar o seu e-mail para a gente, e aí você vai responder se você está representando alguma instituição. Por exemplo, eu sou líder comunitária da comunidade X, ou então eu sou acesso do município, ou secretária de obras, você vai mencionar aqui para a gente isso, falar de qual comunidade ou bairro você é, qual a sua opinião sobre a reunião de hoje. Pode falar assim, olha, a reunião, ela foi muito longa, poderia agilizar, ou poderia falar um pouco mais sobre o saneamento, ainda tenho dúvidas. Aí vocês vão escrever aqui e vão enviar para a gente. E aí essa vai ser a confirmação de que você enviou sua resposta. Ela é muito importante para a gente poder registrar a participação dessa reunião e comprovar para a FUNASA de que realmente ela foi executada. Vocês têm alguma dúvida, alguma informação que ficou pendente, que vocês solicitam algum tipo de esclarecimento? Bom, então a gente avança aí para o final da reunião. Eu só solicito que vocês, se puderem, abrir a câmera aí de vocês, para a gente poder fazer o registro do print da tela. Acho que essas pessoas que... não. Sim. O Breno pousa o rosto agora.
Bom, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. A gente sabe a limitação desse tipo de reunião e que é muito cansativo ficar 2 horas e 18 minutos atrás da tela do celular ou do computador. A gente lamenta muito, a gente gostaria de que essa reunião fosse presencial, ela seria bem mais dinâmica e bem melhor, né, o repasse de informação, mas, enfim, a gente está no cenário aí de pandemia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar eu e o Bruno aí para poder repassar para a gente. Nós vamos avançar aí na criação dessa câmara técnica. Se Deus quiser, a gente consegue ir a campo, a gente vai se ver aí pessoalmente para poder conseguir validar os produtos que estão pendentes, né, por conta da atividade de campo. E no mais, é só agradecimento mesmo da disponibilidade e paciência de vocês. Lembrando que a reunião está sendo ao vivo no YouTube, né? A gente vai disponibilizar esse link para qualquer pessoa ter acesso, né? E poder participar. Bruno, se quiser falar alguma coisa, ou alguém, esse é o momento. Também quero agradecer ao participar da reunião, o pessoal do Consânio, secretários, vereadores, eu agradeço a todos. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, obrigada a todos, então. Acho que só esperar o Bruno. Acho que o Bruno parece que caiu, né? Eu não, estou aqui. Não, também agradecer a todos. É um prazer poder retomar trabalho com vocês. E é isso mesmo. Vamos que vamos. Seguimos aí nos grupos do WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço. Obrigado a todos, boa noite. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, muito obrigada. Eu quero pedir desculpa pela precariedade da minha participação. Algumas coisas eu não consegui ouvir e outras eu falei em momento inoportuno, então eu agradeço muito todos vocês pelo empenho e estou pronta para colaborar e aprender muito com vocês. Um abraço, boa noite.